Olá, filho e filha de Deus. Que o Senhor continue te abençoando durante toda a tua vida até Jesus voltar e também a tua família. Pastor Zacarias está aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do nosso Pai eterno. Vamos fazer uma breve oração para estudarmos este livro? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecidos por mais uma oportunidade que nos dás de estudarmos este livro sagrado. Que o Espírito Santo nos use para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, filho e filha de Deus, por que existem tantas religiões? Afinal de contas, toda igreja que fala de Deus está certa? Será que toda igreja nos leva para o céu? Igreja salva? Não salva? Bom, são perguntas muito interessantes que nós gostaríamos, nesta oportunidade, de buscar o esclarecimento. Afinal de contas, quantas igrejas Deus tem na terra? Já que Deus é só um, Jesus é só um, o Espírito Santo é só um, o céu é só um, a cidade santa é só uma, a fé é só uma, a esperança é só uma, a palavra de Deus, a Bíblia é só uma. Quantas igrejas Deus tem? 2? 3? Bom, são perguntas muito interessantes, você não acha? Bom, mas vamos então ao estudo nessa oportunidade. Bom, em primeiro lugar, você deve entender que a igreja não salva, mas a igreja errada pode atrapalhar a salvação, ok? Quem salva é Jesus Cristo, mas a igreja, ela é o instrumento de Deus na terra para nos levar à salvação. Presta atenção, a igreja não salva. Quem salva é Jesus através da sua graça. Mas a igreja Deus deixou na terra para conduzir as pessoas até a salvação. Tá dando para entender? Portanto, cuidado quando você disser assim, vou procurar uma igreja. Cuidado. Por quê? Faça primeiro uma análise bíblica para saber se você está realmente escolhendo uma igreja que vai te ajudar a encontrar a salvação, ok? O próprio Salomão nos disse em Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte, ok? Bom, vamos adiante então. Bom, com milhares de denominações cristãs no mundo, como saber se não estamos sendo enganados? Você precisa examinar as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ok? Jesus Cristo, uma vez, quando esteve aqui na terra, em Mateus capítulo 16, verso 18, ele disse o seguinte, ó, sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Percebeu? Não são as minhas, mas a minha igreja. Portanto, Jesus deixa claro que ele deixou uma igreja, que Deus tem apenas uma igreja na terra. Pastor, mas qual a origem desta igreja? Onde ela iniciou? Bom, vamos então conhecer agora a história da Igreja de Deus na Terra. Em primeiro lugar, a palavra igreja significa um grupo de pessoas. Grupo é mais de 1, 2, 3, 5, 10, etc. A Igreja de Deus, ela tem origem no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E observe algumas coisas importantíssimas. Quando Deus cria Adão e Eva, ali então está a sua igreja, apenas com 2 pessoas. Era o início. Esta igreja, ela guardava o sábado, lá no Jardim do Éden, e depois, quando ela sai do Jardim do Éden, ela sai vestida com a pele do cordeiro. Portanto, a igreja de Deus, desde o Jardim do Éden, ela segue as normas, regulamentos, princípios de Deus. E ela está vestida da pele do cordeiro. Lembre, o cordeiro é Jesus? Jesus é Deus. Guarde isso no seu coração, hein? Tudo bem até aí? Tudo bem. Um detalhe interessante, hein? Essa igreja, depois que Adão e Eva saem do Jardim do Éden, a população do mundo foi crescendo e chegou o momento em que as pessoas se afastaram tanto de Deus que Deus teve que destruir o mundo com o dilúvio. E depois da destruição do dilúvio, sobraram, então, 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas dos filhos. Mas depois do dilúvio, então, o povo continuou crescendo e chegou o momento em que Deus chamou um homem chamado Abraão e a partir de Abraão, Deus vai agora
levantaram uma nação, um povo chamado Israel. Este Israel estava dividido em 12 tribos. Esta era a nação escolhida por Deus, ou a igreja verdadeira. E observe uma coisa interessante, eles trabalhavam ali no santuário, e no santuário estavam os 10 mandamentos e também o sangue do Cordeiro. Lembra, desde o Jardim do Éden, sangue do Cordeiro e mandamentos? Tudo bem até aí? Bom, vamos adiante então. Só que quando o dono desta igreja veio à terra, o povo de Israel rejeitou o seu Deus, e eles levaram Jesus à morte. Então, você poderia dizer, então a igreja acabou ali? Não. O dono da igreja chamou 12 homens. Olha que coisa importante, hein? Ele chamou 12 apóstolos. E então o que aconteceu? Estes apóstolos agora têm a responsabilidade de continuar o trabalho, de levar o evangelho ao mundo inteiro. A igreja não para, a igreja continua. Bom, agora uma coisa que é interessante, quando você chega no livro do Apocalipse, nós encontramos esta igreja de Deus comparada com uma mulher. Diz assim, Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Observe que essa mulher aí, que está sendo apresentada no Apocalipse, ela é a igreja verdadeira de Deus. Veja que aí não está dizendo que há 2 mulheres ou 3 mulheres. Não. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, uma igreja. Mas existem os símbolos e nós precisamos então ver o significado desses símbolos. Vamos a eles? Primeiro, mulher. Segundo o apóstolo Paulo, mulher é igreja. Isso está em Efésios capítulo 5, versos 23 e 32. Olha outra coisa interessante, sol. A mulher está vestida do sol. Para que serve um vestido? Proteger a mulher. Salmo 89, 34 diz que o sol é um símbolo de Deus. Portanto, essa mulher ela está protegida por Deus, está vestida de Deus. Para aí, pastor, rapidinho. Quer dizer, então, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva saíram vestidos da pele do Cordeiro. E essa mulher no Apocalipse, ela está vestida do sol, que o sol representa Deus. Isso. Fez o paralelo? Ou seja, a igreja que sai do Jardim do Éden é essa mesma igreja que está no Apocalipse. Percebeu? É a mesma igreja, não mudou, Deus não muda. A igreja dele é a mesma. Olha que coisa linda, hein? Pastor, mas que igreja é essa? Bom, vamos adiante. Bom, segunda coisa que aparece aí é a lua. A mulher está com a lua debaixo dos pés. E a lua o que é? O sol é uma estrela, tem luz própria. A lua é um satélite, ela recebe a luz do sol e reflete a luz do sol nos pés da mulher. Mas o que seria isso então? A Bíblia Sagrada. A mulher está com os pés em cima da Bíblia. Pastor, então ela está pisando a Bíblia? Não! A Bíblia está sustentando essa mulher. Tudo que essa mulher prega está na Bíblia. Ela está enraizada na Bíblia. Ela está firmada na palavra de Deus. O que ilumina os pés dessa mulher é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, tudo que essa mulher ensinar tem que estar na Bíblia. Portanto, essa mulher não ensina, por exemplo, a guarda do domingo. Por que não? Porque não está na Bíblia. Percebeu? A mesma igreja que saiu do Éden é a mesma igreja que aparece no livro do Apocalipse. E qual era o dia que Adão e Eva guardavam no Jardim do Éden? Qual era o dia que o dono da igreja guardava? Que coisa, hein? Bom, mas olha outra coisa interessante, é que essa mulher ela tem uma coroa na cabeça. Coroa é sinônimo de vitória. Portanto, essa igreja já é vitoriosa. E se ela tem uma coroa e ela é uma mulher, então ela é uma rainha. É isso mesmo, pastor. Isso, ela é uma rainha porque o seu marido é um rei. E quem é o rei? Jesus de Nazaré. Portanto, essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Deus. E as estrelas, pastor? Estrelas são mensageiros. São os pregadores do evangelho, que no Novo Testamento começou com os apóstolos. 12. E esta igreja continua agora com muitos pregadores. Que coisa fantástica, hein? Essa é a igreja de Deus. Mas nem tudo é festa. A Bíblia revela em Apocalipse 12, 17 que o diabo odeia essa mulher. Olha o que está escrito, ó. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De novo, duas coisas, hein? Mandamento de Deus e testemunho de Jesus. Adão e Eva, lembra? Mandamentos de Deus no Jardim do Éden.
de maneira muito enfática o sábado, e testemunho de Jesus, pele de cordeiro, vestimenta para Adão e Eva. Olha que coisa fantástica, hein? Justiça de Cristo. Portanto, essa igreja do Apocalipse, repito, é a mesma igreja do Jardim do Éden. Deus não mudou. Agora, entre o Jardim do Éden e o Apocalipse, nós temos a trajetória desta igreja. Veja uma coisa que é importantíssima a gente aprender agora. Essa igreja, ela é chamada no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 12, restaurador das verdades bíblicas. Essa igreja tem que restaurar as verdades da palavra de Deus. Quando Jesus esteve na terra, em Mateus capítulo 7, ele disse o seguinte, atenção, hein? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, aquela ideia de dizer assim, não, toda igreja que fala de Deus está bom. Não vai por essa não, querido. Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 4, está escrito assim, ó, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, muito cuidado em achar que toda a igreja conduz para a salvação. Não é bem assim, hein? Muito cuidado. Bom, outra coisa que é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele disse assim, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quer saber qual é a igreja de Deus? Pegue a Bíblia e veja as doutrinas bíblicas e veja qual igreja prega as doutrinas da Bíblia. Tudo bem até aí? Bom, então vamos ver algumas coisas interessantes agora. Vamos lá. Sente aí, arrume bem a sua coluna aí, respira fundo e vamos fazer uma viagem a respeito do que a igreja de Deus ensina, que está tudo dentro desse livro da Bíblia Sagrada. Primeiro, a igreja de Deus ensina que quem morreu não aparece para ninguém. Quem morreu não foi para o céu, não foi para o inferno, não foi para o purgatório. Quem morreu está morto. Vai aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja de Deus ensina a verdade sobre dízimos e ofertas. Dízimo não é para pagar regalias de líderes religiosos, é para pregar o evangelho. Líderes religiosos, pregadores do evangelho devem receber o seu salário para trabalhar. Bom, a igreja de Deus ensina que quando Jesus vier, todo olho o verá. Portanto, não tem nada de secreto. Já ouviu por aí uma ideia de um arrebatamento secreto? Isso não existe na Bíblia. Jesus vai voltar e todo olho vai ver. Outra coisa que a igreja de Deus ensina é que o verdadeiro dom de línguas que está na Bíblia são línguas da terra, são idiomas. No Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, eles falaram em idiomas para poder pregar o evangelho. Tudo bem? Bom, a igreja de Deus ensina que aqueles que comem carne de porco e as carnes abomináveis serão destruídos no lago de fogo. Isso está em Isaías capítulo 66. Outra coisa que a igreja de Deus ensina é que maquiagem, pinturas e joias não é a cultura do céu. Outra coisa que a igreja de Deus ensina é que diferença faz diferença. Homem deve se vestir como homem e mulher como mulher. A igreja de Deus também faz a diferença entre a lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, que eram as cerimônias que se faziam no santuário. Tudo bem até aí? Tudo bem. A igreja de Deus também ensina que o dia de descanso no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o sábado, e que o domingo foi, como dia de descanso, foi uma invenção diabólica que Satanás usou o Império Romano e Constantino para colocar o domingo como dia de guarda. A Bíblia Sagrada não manda guardar o domingo, não há um versículo na Bíblia que apoie a guarda do domingo. Mais uma coisa interessante, como é que a igreja de Deus iria guardar o domingo se o dono da igreja guardava o sábado? Peraí, pastor. Repita esse negócio aí para mim de novo. Vou repetir, hein? Como é que a igreja de Deus iria guardar o domingo se o dono da igreja guardava o sábado e mandou guardar o sábado? Isso quer dizer que esse casamento andava meio sem sentido, né? O dono da igreja, o marido, o rei, guarda o sábado e manda a igreja guardar o sábado. Aí a igreja vai dizer, não, mas eu acho melhor o domingo. Tem alguma coisa errada, não é verdade? Então a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus na terra, ela guarda o sábado. Agora, presta atenção no que vou lhe dizer agora. Durante um período de 1260 anos, Satanás perseguiu essa igreja. Lembra Apocalipse 12? Depois você lê de novo.
Durante 1260 anos, do ano 538 até o ano 1798, Satanás perseguiu essa igreja. Ele matou aproximadamente 150 milhões de cristãos. Ele quase acabou com essa igreja. Presta atenção agora. Respire fundo e ouça o que eu vou lhe dizer agora. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse o seguinte: nem as portas do inferno prevalecem contra essa igreja. Amém? Sabe por quê? Satanás quase destruiu essa igreja, mas ele não conseguiu. Por quê, pastor? Porque ela saiu do jardim do Éden vestida da pele do cordeiro. E no Apocalipse ela aparece vestida do sol. Deus protege esta igreja. Satanás ataca essa igreja, mas ela resiste. Ele ataca de um lado, ela resiste. Ele ataca do outro, ela resiste. Esta é a igreja de Deus. Ela resiste porque ela está protegida por esse Deus maravilhoso. Amém. Que coisa fantástica, que coisa linda, hein? Bom, mas como Satanás não conseguiu destruir a igreja através da perseguição, da morte, ele mudou a estratégia. Sabe o que ele fez? O apóstolo Paulo, em uma reunião com todos os líderes, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele disse o seguinte, preste atenção que Paulo disse: se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após eles. O apóstolo Paulo disse, olha, depois da nossa partida, vão surgir pessoas que vão arrastar os discípulos para fora do reino de Deus, para fora da igreja de Deus. Pedro também avisou, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, ele disse, surgirão falsos profetas que introduzirão encobertamente heresias. Aí está os dois apóstolos dizendo como surgiriam então diversas denominações religiosas. Movidos pela ganância, pelo lucro, muitos então saem abrindo igreja para tudo enquanto é lado, competindo com a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus na terra. Pastor, realmente é verdade isso, é verdade. Está na Bíblia. Agora, Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações, em todas as igrejas, tem gente sincera. Mas isso não torna a igreja sincera, isso não torna a igreja de Deus. Não é porque existem pessoas sinceras em várias denominações religiosas que todas as igrejas são de Deus, as pessoas são de Deus. Por isso Jesus disse em João capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, ele disse, a mim convém conduzi-las. Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo, está buscando as suas ovelhas e trazendo-a para o seu aprisco, para a sua igreja, para preparar estas pessoas para a volta do grande sumo pastor Jesus de Nazaré. Que Deus maravilhoso, hein? Que coisa fantástica, amigo. Bom, agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Prepare aí o coração. Os adventistas do sétimo dia cumprem todos os requisitos bíblicos da profecia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sabia que a igreja adventista do sétimo dia era a igreja de Deus na terra. Eu não sabia. Mas através das doutrinas a gente descobre. Agora já se fazem 23 anos que eu estou marchando com esse povo para a terra prometida. Aleluia! Ei! Já estou há 23 anos, eu estou falando aqui no ano 2020, viu? 23 anos marchando com o povo de Deus para Canaã celestial, aguardando o rei que vem buscar a sua rainha, aguardando o verdadeiro esposo que vem buscar a sua esposa, aguardando o verdadeiro marido que vem buscar a sua mulher, aguardando Cristo que vem buscar a sua igreja, não as, mas a sua igreja. Ei, irmão, irmã, olha aqui nos meus óculos. Deus tem uma igreja na terra. Do fundo do coração lhe digo, essa igreja tem nome. A Adventista do sétimo dia. Ei, Adão e Eva eram membros dessa igreja. Qual dia eles guardavam? O sétimo dia. Lembra? No último livro da Bíblia, Apocalipse 12, descreve que esta mulher, essa igreja, iria guardar os mandamentos de Deus. Pegue a história da igreja e veja, desde Adão e Eva, desde o próprio dono da igreja, Deus foi o primeiro guardador do sábado, fundou esta igreja. Adão e Eva guardavam também esse dia.
Todos os patriarcas e profetas guardaram o sábado. Todos os apóstolos guardaram o sábado. Portanto, a igreja de Deus sempre guardou o sábado. Essa igreja tem nome: Adventista do Sétimo Dia. Amém. Bom, meu estimado irmão e minha irmã, chegou a hora de eu fazer um apelo a você. Quando o dono desta igreja morreu por ela, ressuscitou por ela e foi para o céu, ele disse: vão e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esta igreja hoje, ela prega pelo Facebook, ela prega pelo YouTube, ela prega pelo Instagram, ela prega por todas as redes sociais, ela prega pela televisão, ela prega pelo rádio, ela prega ao vivo, ela prega pelo WhatsApp. Essa igreja está cumprindo a missão. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Sabe por que eu fui batizado nesta igreja, amigo? Porque eu criei na palavra. Você crê? Eu já tomei a minha decisão. E você? Já tomou a sua decisão? Deus tem uma igreja na terra. Eu criei e fui batizado. E nessa oportunidade eu quero te fazer um apelo muito especial. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Quer conhecer mais a palavra? Procure a igreja adventista. Procure, vá até lá. Um detalhe: há muita coisa que você ainda precisa aprender, por isso eu te faço um apelo. Vá o mais rápido possível. Procure a igreja adventista do Sétimo Dia. Vai lá e diga: olha, eu quero estudar a Bíblia Sagrada, eu quero aprender mais. E tem um detalhe: vá o mais rápido possível, porque o tempo de graça está terminando e você e eu ainda precisamos aprender muita coisa. Mas agora chegou a hora de orar. Chegou a hora de orar por tua decisão. E eu quero te fazer esse apelo. Você aceita o convite de Deus? Você é uma ovelha de Deus e precisa estar no aprisco verdadeiro de Deus. Por isso eu quero fazer um convite especial para ti. Você gostaria de vir e participar da Igreja de Deus na Terra? Quer fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quer? Então diga: eu quero, pastor. Diga assim: pastor, eu quero fazer parte da Igreja de Deus na Terra. Amém? Eu posso orar por tua decisão? Posso orar? Então vamos orar? Eu quero convidar você agora para essa oração especial. Você vai orar junto comigo. Vamos lá. Fecha as mãos assim, bote a mão assim. Isso, muito bom. Agora repita comigo, feche os olhos e diga assim comigo: Pai eterno, eu agradeço pela lição de hoje. Agora eu sei que o Senhor tem uma igreja na terra. E esta igreja se chama Adventista do Sétimo Dia. Quero agradecer e pedir ao Senhor que me ajude, pois a partir de hoje eu quero fazer parte desta igreja. Quero marchar com este povo para Canaã Celestial. Que o Senhor me ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que maravilha. Pastor, mas estava tão bom, pastor. Verdade, estava tão bom, né? Há muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Mas vai ficar para a próxima oportunidade. Eu espero você então no nosso próximo encontro, hein? No estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e a tua família também. Nos veremos na próxima oportunidade. Que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo à Igreja do Deus Vivo, meu amado irmão e minha irmã, filho e filha de Deus. Um abraço, até a próxima.